Você já percebeu como às vezes o amor que deveria curar é o mesmo que te adoece por dentro? Aquele tipo de relação em que você sente que está se perdendo aos poucos, tentando ser alguém que o outro talvez nem queira, só para manter algo que já não te faz bem. No começo parecia amor, parecia destino. Ele sabia o que dizer, te fazia rir, te fazia sentir especial. Mas, com o tempo, algo mudou. As palavras ficaram frias, os gestos se tornaram controle, e o amor virou uma corda que te prende, não um abraço que te acolhe. Você começou a duvidar de si mesmo, a se perguntar se é você quem exagera, se é você quem estraga tudo, e, sem perceber, foi abrindo mão dos seus limites, da sua paz, da sua identidade, só para não perder alguém que, na verdade, já estava te perdendo há muito tempo. É assim que o amor tóxico começa. Não com gritos, mas com pequenos silêncios. Com elogios que viram críticas, com promessas que viram culpa. Até que um dia você acorda e percebe que está ao lado de alguém, mas emocionalmente sozinho. Não é fácil admitir, porque existe um medo profundo de ficar só, de recomeçar, de olhar para si e reconhecer que aquele amor que parecia tudo era, na verdade, o que te impedia de ser você. E dói. Dói porque você deu o seu melhor. Dói porque você acreditou. Mas chega um momento em que continuar se torna mais doloroso do que partir. Esse vídeo é para esse momento. O momento em que o seu coração, mesmo cansado, começa a sussurrar que merece mais. Que o amor não pode ser um campo de batalha, que o amor verdadeiro não te humilha, não te faz implorar, não te diminui. O amor de verdade não prende, liberta. E o primeiro passo para reconstruir sua vida é entender isso. Aqui, a gente não vai falar sobre como esquecer alguém, mas sobre como lembrar de quem você é. Sobre como se libertar da necessidade de ser escolhido e finalmente escolher a si mesmo. Porque o fim de um relacionamento tóxico não é o fim da sua história, é o início da parte mais bonita dela. Se você chegou até aqui, é porque, no fundo, já sabe que não merece viver com medo. Que não nasceu para depender do amor de quem te fere, mas para florescer com o amor que existe dentro de você. E hoje, juntos, vamos falar sobre isso. Sobre a coragem de sair, a força de recomeçar e o poder de se reconstruir. A armadilha emocional. O amor tóxico raramente começa com dor. Ele começa com encanto. No início, tudo parece perfeito demais para ser real. A pessoa sabe exatamente o que você precisa ouvir, te faz sentir vista, desejada, compreendida. Você acredita ter encontrado o amor que sempre esperou. Mas, aos poucos, esse amor começa a mostrar o outro lado. Um lado que não se revela de uma vez, e sim aos poucos, como uma teia invisível que vai se formando ao redor de você sem que perceba. As críticas surgem disfarçadas de cuidado. Os ciúmes vêm mascarados de amor. As pequenas humilhações são justificadas como brincadeiras, e quando você tenta se posicionar, a culpa é devolvida. De repente, você começa a se desculpar por sentir, por reagir, por existir de um jeito que o outro não aprova. É nesse ponto que o relacionamento deixa de ser amor e se transforma em controle emocional. Você passa a medir as palavras, a esconder o que pensa, a andar em silêncio para não provocar discussões. O ciclo se repete. O outro te destrói e depois te reconstrói com migalhas de afeto. E é nessas migalhas que você passa a viver. A cada gesto de carinho, você acredita que as coisas vão mudar, que agora vai ser diferente. Mas o que muda, de verdade, é você. O amor que antes te fazia forte agora te esvazia. A confiança que existia dá lugar ao medo. E você começa a se convencer de que é melhor se adaptar do que perder. O que te prende não é o amor, é a esperança. A esperança de que o outro volte a ser quem era no começo. Mas o que havia no início não era amor maduro, era uma versão idealizada. E quando essa máscara cai, o que sobra é manipulação emocional, dependência e medo de ficar só. Esse tipo de relação te ensina a confundir intensidade com amor e sofrimento com entrega.
E é por isso que tanta gente demora para sair. Não porque é fraca, mas porque foi condicionada a acreditar que amor é luta, que vale a pena insistir mesmo quando se perde a si mesmo. O problema é que, quanto mais você tenta salvar esse amor, mais se afasta da sua própria essência, até que chega um ponto em que o que te prende já não é o outro, mas o medo de viver sem ele. Entender isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo, porque o amor saudável nunca te prende, ele te permite respirar. Nunca te faz duvidar de quem você é, ele te ajuda a se encontrar. Reconhecer o que é tóxico não é desistir do amor, é escolher sobreviver. É olhar para si e dizer: eu mereço algo diferente, algo leve, algo que não me roube a paz. O momento do despertar. Existe um instante silencioso, quase invisível, em que a alma desperta. Não é quando o outro vai embora, nem quando a dor chega ao limite. É quando você percebe que o amor que tem dado não volta mais na mesma intensidade. É aquele momento em que, entre um pedido de desculpa e outro, você sente que está lutando sozinha. E pela primeira vez algo dentro de você começa a dizer que já basta. Esse é o início da libertação. O despertar não acontece de forma dramática, acontece no cotidiano. É quando você está lavando a louça e pensa que não quer mais viver com medo do que vai acontecer se disser o que sente. É quando percebe que o seu riso ficou raro, que sua pele se acostumou com a tensão, que seu corpo se defende até de um toque. Você começa a ver com clareza o que antes justificava. E essa clareza dói, porque te obriga a encarar a verdade que passou tanto tempo evitando. Há uma mistura de culpa e de alívio. Culpa por perceber que talvez tenha se enganado sobre quem o outro era. Alívio por finalmente enxergar a realidade. E é nesse conflito que nasce a coragem. A coragem de parar de romantizar o que te destrói, de admitir que o amor não é suficiente quando o preço é a sua paz, de entender que seguir insistindo é a forma mais lenta de se perder. Esse momento de despertar não é bonito, é brutal. Ele desmonta suas certezas, confronta suas esperanças e te deixa sem chão. Mas, paradoxalmente, é quando você mais se aproxima de si mesmo. Porque é ali, no fundo da dor, que você começa a lembrar quem era antes de ser moldado pelo medo. Você começa a se ver como alguém que merece amor, sem precisar se anular. E então, algo muda. Você para de tentar convencer o outro e começa a convencer a si mesmo de que merece melhor. Para de esperar que o outro mude e decide mudar de lugar. Esse é o momento em que o amor próprio desperta, mesmo que tímido, mesmo que machucado. Ele não chega com gritos, chega com uma decisão silenciosa. Não quero mais viver assim. A partir daí, o que era submissão vira resistência. O que era dependência vira consciência. E a mesma pessoa que um dia acreditou que não conseguiria viver sem o outro, começa a perceber que consegue sim. E que viver em paz vale mais do que qualquer amor que sufoca. Esse é o instante em que o coração, cansado de esperar ser amado, aprende a se escolher. E é aqui que começa o verdadeiro processo de cura. O caminho da libertação. Libertar-se de um relacionamento tóxico não é simplesmente ir embora. É um processo profundo que começa dentro e avança aos poucos, entre recaídas, dúvidas e silêncios. É como reaprender a andar depois de ter vivido tanto tempo com o peso do outro sobre seus ombros. No começo, você sente falta até do que te fazia mal, porque o cérebro se acostuma com a dor e a confunde com o amor. Mas com o tempo, você começa a perceber que a ausência não é perda, é espaço. E nesse espaço, algo novo começa a nascer. A sua liberdade. A libertação começa quando você decide parar de justificar o injustificável, quando entende que não precisa mais implorar por atenção, nem se explicar por ser quem é. Quando percebe que o amor não pode ser medido pela quantidade de perdões que você oferece, mas pela paz que ele traz. E se ele não traz paz, então não é amor. É dependência, é medo, é apego travestido de sentimento. Nesse caminho, há recaídas. Você lembra dos momentos bons e duvida da sua decisão. A mente tenta te enganar,
mostrando apenas os fragmentos bonitos de um passado que já não existe. Mas o coração sabe, o que te espera à frente é mais verdadeiro do que o que ficou para trás. É normal sentir falta, mas é preciso lembrar do motivo pelo qual você quis sair, porque ninguém esquece o dia em que chorou desejando paz. O processo de libertação exige firmeza. É dizer não a quem te confunde e sim a si mesmo. É colocar limites, mesmo que o outro não entenda. É parar de aceitar migalhas e começar a se alimentar de respeito. É reconquistar o tempo que você passou tentando consertar o que nunca foi seu papel corrigir. É aprender que você não precisa ser forte o tempo todo, só precisa ser verdadeiro consigo. Com o tempo, o coração aprende a respirar sem medo. Aprende que o silêncio é melhor do que qualquer diálogo que te fere. Aprende que solidão não é castigo, é cura. E aos poucos o que era ferida se transforma em aprendizado. O que era dor se torna força. Você começa a se olhar no espelho e pela primeira vez em muito tempo se reconhece. A libertação não é um ato de coragem momentâneo, é uma escolha diária. E cada vez que você escolhe a si mesmo, o laço que te prendia vai se desfazendo. Até que um dia, sem perceber, você acorda e já não sente falta. Só gratidão, por ter sobrevivido, por ter aprendido, por ter se libertado. O renascimento. Depois que o ciclo tóxico termina, o silêncio assusta. A casa parece grande demais, as lembranças pesam, e o coração se pergunta se um dia vai voltar a sentir algo bom. É normal. É o luto do que acabou, mesmo que o que tenha acabado te ferisse. Mas é também o início de algo novo, o renascimento de quem você é, livre do medo e das amarras que o amor distorcido deixou. O renascimento não vem de uma vez, ele vem em ondas. Um dia você sente que está curado, no outro sente saudade. Um dia acredita que foi certo sair, no outro duvida. Mas a cada vez que se escolhe, a dor enfraquece. A cada manhã que decide seguir, o passado perde poder. Renascido, você começa a olhar para si com outros olhos. Descobre que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Aprende que ser só não é solidão, é liberdade. Começa a gostar da sua própria companhia, a preencher o espaço que antes era tomado por alguém que nunca realmente te enxergou. Aos poucos, a sua energia muda. O riso volta, a confiança retorna, e a paz, aquela que parecia impossível, se torna parte do seu dia. Esse processo te ensina que a cura não está em encontrar outro amor, mas em não precisar dele para se sentir completo. Você entende que o amor verdadeiro começa dentro, no respeito que você tem por si, nas escolhas que faz, nas pessoas que agora decide permitir ficar. E é nesse momento que a vida começa a florescer de novo. O coração, antes ferido, volta a bater em ritmo de esperança. Nada do que viveu foi em vão. Cada lágrima te amadureceu, cada ferida te ensinou limites, cada despedida te mostrou o caminho de volta para si. O renascimento não é apagar o passado, é transformá-lo em aprendizado. É olhar para trás sem ódio, com gratidão. Porque se não fosse pela dor, você não teria descoberto a sua força. E quando você menos espera, o amor volta. Não o mesmo, não da mesma forma, mas puro, sereno e leve. Ele aparece quando você já não precisa dele para se sentir inteiro. Ele chega quando o coração, finalmente em paz, está pronto para compartilhar, e não para preencher um vazio. Esse é o verdadeiro renascimento, quando o amor deixa de ser dependência e passa a ser escolha. Quando você entende que o amor que realmente te salva é o que nasce de dentro. Se você chegou até aqui é porque dentro de você existe algo maior do que a dor que viveu. Existe uma força silenciosa pedindo para ser ouvida, um desejo de recomeçar mesmo sem saber como. E é justamente essa coragem que te diferencia. Porque recomeçar não é esquecer o que aconteceu, é escolher seguir apesar do que aconteceu. É olhar para o passado sem querer voltar e para o futuro sem medo de tentar de novo. Hoje, talvez o seu coração ainda carregue marcas e tudo bem.
As cicatrizes não são fracassos, são lembranças de que você sobreviveu, de que o amor tóxico não foi o fim da sua história, mas o ponto de virada que te trouxe de volta para si. Cada passo que você deu até aqui foi parte da cura, e agora é o momento de transformar essa dor em propósito. A melhor forma de se vingar de um amor que te destruiu é ser feliz, verdadeiramente feliz, de um jeito que não dependa de ninguém além de você. Que este vídeo seja mais do que palavras, que seja um espelho do que você pode se tornar quando decide se libertar do que te diminui, que seja um lembrete de que o amor não dói, o amor cura. Que você tenha a coragem de não aceitar menos do que merece e a paciência de esperar por um amor que seja paz, não guerra. Se essa mensagem falou com você, não aguarde só para si. Compartilhe com quem precisa ouvir que é possível sair, que é possível reconstruir, que é possível recomeçar. Porque às vezes uma palavra certa chega no momento em que alguém está prestes a desistir. E quando você compartilha, se torna parte desse recomeço também. O amor verdadeiro não está no outro, está em quem você se torna depois da dor. E é isso que faz tudo valer a pena. O seu novo começo começa agora.